Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo trazendo um vídeo para vocês para falar um pouco da ideia de verdade na filosofia e também na contemporaneidade. Assim como a ideia de liberdade, um vídeo um pouco mais antigo que eu fiz aqui para o Instagram, a ideia de verdade é um tema bastante tradicional na história da filosofia. E sempre foi uma questão, né? Além da ideia de liberdade, da ideia de homem, da ideia de existência, enfim, a verdade também ela ocupa bastante o interesse das discussões filosóficas. Bom, a nossa ideia contemporânea de verdade, ela deriva de três concepções, da língua latina, da língua grega e da língua hebraica, tá? No grego, ela se chama aletheia e significa então o não oculto, o não escondido, sendo aquilo que se manifesta aos sujeitos. A verdade está nas coisas, está na realidade manifestada e pode ser encontrada através da operação da razão. Então essa é a ideia de verdade no grego, que vem da noção de aletheia. Aqui no grego é interessante observar algo bastante curioso, que é um mito grego do rio Léctes. A verdade então é apropriada depois pela filosofia com a palavra aletheia, né, onde o a significa uma negação, por isso é não oculto, por isso não escondido, é o que é revelado, a verdade. Porém, o mito, que é anterior à discussão filosófica, é o mito do rio Léctes. Esse rio, ele fazia parte de um dos rios do Hades. O Hades é o reino dos mortos na mitologia grega. E esse rio Léctes, esse rio ele era o rio onde as almas que se banhavam nele esqueciam-se da sua existência anterior. Então todo mundo que chegava lá no Hades, no reino dos mortos, se banhava no rio Léctes e esse rio fazia com que essas pessoas esquecessem a sua vida anterior. Então vem um pouco daí essa ideia também, essa formação dessa palavra aletheia, certo? Além do grego, tem também uma correspondência dessa palavra no latim. Verdade no latim significa veritas. E veritas se refere então a uma precisão, a um rigor, à exatidão de um relato. Então, a verdade se define em veritas como adequação do intelecto ao real, ou seja, a realidade. A verdade é uma propriedade também do juízo, ou seja, da razão, e que podem ser verdadeiros ou falsos com relação à realidade. Tá? E no hebraico, a verdade ela é escrita como emuná, que significa confiança e crença. Tem uma questão aí de crença, né? Com raiz na esperança, sendo a forma mais elevada de revelação divina, isso no hebraico. Então a gente pode perceber, por essas três concepções, que a ideia que chega a nós de verdade, ela compartilha um pouco de cada uma dessas acepções, né? Tanto aletheia, quanto veritas, quanto emuná. Bom, dentro da filosofia, para pensar a noção de verdade, tem algumas correntes, como por exemplo, a gente tem o dogmatismo, o ceticismo e o relativismo. Dentro dessas correntes também, depois se derivam as ideias de verdade, das teorias de verdade que a gente já vai ver logo na sequência, né? Mas o dogmatismo, como o próprio nome já indica, né, é baseada numa afirmação de um conhecimento seguro e universal, inclusive até um conhecimento considerado inato e conferindo certezas absolutas às coisas. O dogmatismo deriva do racionalismo, cujo expoente é Descartes, né?
Já o ceticismo, que é a corrente oposta ao dogmatismo, ela tem uma veia empirista, certo? Então a gente poderia dar aqui um exemplo de um filósofo do empirismo, o Bacon, por exemplo, né? Então, o ceticismo, ao contrário do dogmatismo, afirma que o verdadeiro conhecimento é fornecido pelos sentidos e pela experiência, sendo impossível construir uma verdade segura. Nesse caso, toda decisão sobre a verdade é provisória e sujeita a reajustes. E aí nós temos uma outra corrente que é o relativismo. É uma atitude filosófica originada do criticismo kantiano, certo? Que defende que cada indivíduo possui a verdade, ou seja, a verdade é subjetiva. E um ponto de vista é uma perspectiva, e as decisões só podem ser tomadas em conjunto, analisando os diversos ângulos e pontos de vista. Bem interessante, vamos considerar aqui essa posição relativista. Mas a posição relativista gera inúmeras críticas também, porque se a gente não fixa um ponto de referência, a gente cai numa situação em que tudo é possível, né? Então isso é algo também a ser pensado, é uma das críticas à posição relativista. Bom, dentro dessas correntes da filosofia, surgem então as teorias da verdade. Porque assim, existem filósofos que discutem a ideia de verdade, mas antes dos filósofos tem as teorias das verdades, da verdade, não é em plural não, é da verdade. Tem as teorias da verdade. E as mais comuns e tradicionais são as antigas, que são herança aí do pensamento grego. Sempre fazendo aqui a observação que a gente está falando a partir do Ocidente, certo? É a partir dessa perspectiva, da perspectiva ocidental, que a gente está se colocando aqui. Bom, das teorias da verdade, as tradicionais e mais importantes, ou mais conhecidas, melhor dizendo, temos a teoria da correspondência, temos a teoria da coerência e a teoria pragmatista. A teoria da correspondência e a teoria da coerência são antigas, herdadas do pensamento grego, então muito utilizadas, por exemplo, por Sócrates, Platão, Aristóteles. A teoria da correspondência é bastante intuitiva e o próprio nome já indica um pouco como que ela funciona. Existe uma máxima que o Aristóteles coloca e que é bastante utilizada como exemplo na teoria da verdade como correspondência, que é a seguinte: ele diz assim: dizer do que ele é, ou dizer do que ele não é a verdade. Bom, de uma maneira geral, a teoria da correspondência ela implica em que uma afirmação linguística corresponda a um fato da experiência, certo? Então ela liga algo linguístico com algo que não é linguístico. Essa é a maneira geral assim que funciona a teoria da verdade como correspondência. A gente vai ver que todas as teorias elas têm suas críticas, certo? E um ponto de crítica que foi colocado pela teoria que vem na sequência, que é a teoria da coerência, é que o erro da teoria da correspondência seria porque ela compara coisas heterogêneas, coisas diferentes, um linguístico com extralinguístico, que seria uma sentença, uma proposição com um fato. E aí a teoria da coerência, ela vai propor que sejam comparados somente crenças, ou seja, somente proposições linguísticas. E aí ela diz assim, a gente vai comparar então enunciado com enunciado.
crenças com crenças e assim por diante. Se existe nessa enunciação uma coerência entre os enunciados, entre os ditos, então a gente está diante da verdade. Bom, a próxima teoria da verdade foi desenvolvida ali pelos pragmatistas aí mais recentemente, aí podemos dizer do século XIX, mais ou menos aí século XIX, final do século XVIII, que se trata então da teoria pragmatista. Essa teoria pragmatista, ela faz críticas às anteriores, dizendo que as anteriores elas não correspondem à realidade, e aí ela propõe então que é verdade aquilo que é tomado como consenso pelo maior número de pessoas, que é considerada então isso por si só. Se o maior número de pessoas por consenso aceita uma certa sentença, um certo enunciado, um certo acontecimento histórico, enfim, então é tomado como verdade e, portanto, tem a sua utilidade. Tem um pouco essa dimensão de uma utilidade, a perspectiva pragmatista, mas muito também uma vontade de levar para o nível realmente da experiência prática, para o nível da realidade dos acontecimentos. Por isso a ideia de que uma sentença, um enunciado, um acontecimento, algo que é mobilizado por um grande número de pessoas, que existe ali um consenso em relação àquele acontecimento, então isso é tomado como uma verdade. Ainda existe aí mais contemporaneamente, realmente agora no século XX, final do século XIX, início do século XX, as teorias da verdade deflacionistas, que uma delas, por exemplo, a do minimalismo, é bastante assim conhecida, pelo menos no meio assim filosófico, né, quando se discute essas sentenças. Mas essas teorias deflacionistas, elas fazem críticas às teorias precedentes, acusando essas teorias de metafísica, porque elas substancializam a verdade. E para a teoria deflacionista, não. A verdade ela está somente. Não vai ter edição, gente. Então, né? Vamos lá. Ela está somente no campo semântico, certo? Então, para a teoria deflacionista, a verdade está dentro do campo semântico. Ou seja, esta é uma teoria que trabalha muito mais a questão formal da linguagem e está dentro de uma perspectiva lógica, certo? E a gente não vai adentrar né, muito mais aí nessa teoria porque, digamos que é uma seara bem específica dentro uma discussão dentro da filosofia, sobretudo também muitos matemáticos e lógicos que se debruçaram sobre essa questão. Para a gente importa aqui observar as teorias clássicas e tradicionais. Por quê? Porque são teorias que nos acompanham ainda hoje, nos dias de hoje, quando se discute a verdade. Vou dar um exemplo. O exemplo do trabalho do perito. O perito criminal trabalha muito com a ideia da teoria da verdade como correspondência. Por quê? Porque um perito precisa fazer o corpo de delito para poder realmente demonstrar o fato, o crime. Então, isso é teoria da verdade como correspondência. Então, de uma forma prática, as teorias tradicionais, elas nos são úteis até os dias de hoje e nós funcionamos muito enquanto sociedade a partir dessas ideias de verdade. Agora, eu vou dar uma pausa e gravar um outro vídeo continuando a discussão daqui a pouco.